Olá, tudo bom? Eu sou o Marcos Batista, do Grupo Teatro LOL Cultura, mas eu vou falar sobre quadrinhos. O quadrinho de hoje são dois quadrinhos da Espada Selvagem. Na verdade, são dois filmes perdidos do Conan que está nesse quadrinho aqui. E nesse outro que eu estou sem a capa, que seria essa capa aqui. Então a número 127 e a número 33. Tão hype agora de falar dos filmes do Conan, porque tem duas publicações atuais, Alta Geek, que é sobre os bastidores do filme do Conan e tal. E o outro é Espada Selvagem Cores número 2 da Panini, que fala sobre a quadrinização dos filmes do Conan. Já que eu estou falando sobre essas curiosidades do filme do Conan e tal, tá vendo que os dois estão usando a mesma capa, né? Que é a capa do filme, né? Só que na Alemanha foi feita uma capa diferente. Eles fizeram fazer uma capa mais parecida com os desenhos do Frank Frazetta, que é essa capa aqui. Né? Você já conhecia isso aqui da Alemanha? Mas o que eu queria falar sobre dois filmes perdidos do Conan, que estão nessas histórias aqui. A primeira é a arte do Neal Adams. Quando o Neal Adams descobriu que ia ser feito o filme do Conan, ele pensou em fazer tipo um curta-metragem, uma cena de ação, antes dos créditos iniciais do filme, sabe? Tipo, e ele até cita o 007, que sempre tem uma cena de ação e tal, e acontece alguma coisa e depois aparecem os créditos iniciais. Então ele pensou em fazer isso com o Conan. Não deu muito certo porque o Neal Adams não sabia como que ia ser o roteiro, né? Não estava ainda escrito. E ele faz uma história do Conan adulto já, né? Uma história, tipo, assim, habitual, né? Normal do Conan. Mas o filme acontece quando o Conan é criança ainda, né? Talvez pudesse ser pro filme 2, né? Mas, então, mostra aqui um texto primeiro, Conan Storyboards. Eu acho que esse texto aqui que é do Mike Barr e arte do Neal Adams. Aqui então fala um pouquinho sobre a ideia do Neal Adams de fazer esse texto e tudo mais, quando ele fez, quando ele mostrou para os produtores e tal. Depois aqui são os storyboards. Eu acho que esses textos aqui, ó, que é mudança de cena, tomada de movimento, mudança de ângulo e tal, eu acho que isso aqui é do próprio Neal Adams. Aqui não está detalhado qual que é o texto do Mike Barr, se é só isso aqui ou tem a ver com esse pequeno roteiro também, mas eu acho que é só este aqui, tá? Então o que acontece aqui? A gente vê que está um desenho meio rascunhado do Neal Adams, com magoado de nanquim, que mostra as cenas, né? Então todas as cenas de tela cheia, né? Porque não é um quadrinho, é um storyboard. Então aqui mostra primeiro o plano geral de onde estão, depois aí mostra aqui no mesmo ângulo, né? 4 cavaleiros chegando. O Conan não está entre os cavaleiros, são guerreiros que vão assaltar um acampamento. Aí tem aqui mudança de ângulo, mostra a pata dos cavalos cobertas com panos para abafar o tropel, né, dos cascos. Então eles vão invadir um local, esse acampamento militar. Então mostra esses 4 indivíduos aqui. Então aqui é o líder, com esse elmo com chifrinho. Então tem esses 4 personagens. Então uma mudança de ângulo, mostra eles caminhando, fazendo um close de movimento, de fazer, vem cá, tal, mostrando com a mão onde está o sentinela. E depois, de novo, para a pata dos cavalos, mostra eles andando por trás do rochedo e subindo o rochedo para fazer uma emboscada com o sentinela. Aí mostra aqui o sentinela, depois ele tomando uma espadada, virando e tomando uma outra aqui no pescoço para abafar qualquer som. Então mostra esses 4 guerreiros invadindo o acampamento e lutando com os guardas, né, e tomando aquele acampamento para eles. Então eles têm sucesso nessa empreitada, mostra, né, os close de movimento, de detalhe, de pegando as espadas e tal. E assim que eles tomam o acampamento, os 4 estão aqui tranquilos, a câmera começa a aparecer e aparece alguém aqui de costas. E esse aqui é o Conan. E aqui mostra, o Conan aparece então, só que em toda a sequência não aparece o rosto do Conan, então ele sempre aparece de costas ou do peito para baixo. O primeiro indivíduo pego pelo Conan, ó, tem um close de detalhe, pegando o rosto do cara, aí mudança de ângulo, os pés do cara voando, né, que o Conan subiu o cara assim, né, e estatelou a cabeça do cara na rocha. Aí já vem o segundo, lutar com ele, aí mostra a mão do Conan pegando o machado, então a luta, aí acabando com o segundo, com o terceiro, e por fim vai chegar o 4, que é o líder, aquele que estava com o chapéu, né, com o elmo, com o chifre. Mostra o Conan aqui de costas,
quebrando o braço desse fulano, depois desferindo uma série de golpes, né? No peito, numa face do rosto, na outra face, até que o cara cai. A câmera acompanha o elmo até que o elmo para. E por fim, o Conan pega então o elmo, tem uma tomada de movimento seguindo a mão do Conan, que está subindo, tá vendo? E o peito do Conan, o queixo. E por fim aparece o rosto dele, aí a câmera se afasta e entra os créditos iniciais do filme. Então essa aqui seria a contribuição do Neil Adams, só que ela nunca foi produzida. E esta segunda aqui, na 127, tem um fake news, que seria um suposto filme do Conan, que nunca aconteceu, que é o Blood and Ice, seria Sangue e Gelo, né? Então uma produção da década de 30, que foi encabeçada pelo William O'Brien. William O'Brien é o cara que é o responsável do design de produção do primeiro King Kong. Ele também fez um filme de dinossauro, né, o Elo Perdido e tal. Ele era um animador, além de design de produção, de desenhista, ele também era animador, ele fazia stop motion, né? Então esse filme aqui, por exemplo, dos dinossauros, ou esse primeiro King Kong, é tudo obra desse William O'Brien. E o que ocorre? Aí um fulano, que é esse cara aqui, ó, Charles Alexander Piltdown, ele comprou uma escrivaninha do sobrinho do William O'Brien. Então a escrivaninha ficou para o sobrinho ficou lá com a escrivaninha um tempo, e depois ele comprou essa escrivaninha. E ele descobriu um compartimento secreto que tinha documentos. Que tinha, por exemplo, essa ilustração aqui, ó, tá vendo? De estudos dos personagens ao Conan. Isso aqui é antes, 34 é antes do Frazetta desenhar o Conan, e é um Conan já estilo Frazetta, né? Então, mas é uma farsa muito bem elaborada, assim, né? Ó, então aqui seria o Conan mais velho, aqui seria um lobisomem que está na história. E eles encontraram, então, esses desenhos e também um roteiro e também cartas do Robert Howard com esse William O'Brien. Então eles estavam produzindo esse filme, então e já tinha um roteiro. Então olha só, isso aqui é um desenho de produção, né, do cenário. Seria uma cidade perdida. Esse aqui é o estudo de um personagem. Esse aqui é o estudo do Conan mais velho, já vai entender o porquê. Tem os desenhos também de uma cidade no alto de uma montanha. E aqui os desenhos realmente como se fosse de produção, né, de um filme da época. Que bonito isso, né? E aqui um estudo de um Conan lutando contra um dragão. Dragão tipo com uma roupinha, tá vendo? Tipo um homem-dragão aqui. Aqui um estudo de um cartaz do filme. E todo esse texto que está aqui, ó, é o roteiro do filme, né? Depois tem um epílogo que é uma conversa falando sobre as cartas e tal. Acontece que esse nome, Charles Piltdown, é um nome que a comunidade científica já entenderia como farsa, porque esse aqui é um embuste esse Charles Piltdown seria que foi uma farsa do Elo Perdido, quando criaram lá uns esqueletos falsos para mostrar o Elo Perdido dos humanoides, do, sei lá, Homem de Cro-Magnon pro Homo sapiens e tal. Então é esse nome que deram. Então aqui já é uma pista que já tem uma falsidade. Outra, como eu disse, né, isso aqui é antes do Frazetta desenhar o Conan. Foi o Frazetta que deu essa cara, né, pro Conan que a gente conhece. Então isso aqui foi antes, então uma pessoa já tinha feito antes do Frazetta fazer e tal. E o que é essa história aqui? Essa história é a seguinte: o Conan, ele tá num ambiente, ele tá o Conan jovem, só que ele começa a encontrar, ele tá numa cidade que tem uma estátua de um rei, que é o Amira, né, que é o outro nome do Conan, né? Mas é quando o Conan já tá rei, né, já é rei de Aquilone e tal, depois de ter conhecido a Belit, né, que ele recebe esse nome de Amra, né? Então ele vê esse monarca, né, a estátua desse rei, porque ele está numa era no futuro. A história acontece no presente, que o Conan tem, sei lá, 20 anos, e ele está numa cidade também que o Conan já é rei.
E esse Conan de 20 anos está nessa cidade. Por quê? Porque aquele dragão que a gente viu, esse dragãozinho aqui, ó, são dois dragões que eles controlam o tempo. Então, hora o Conan estaria no passado, hora estaria no futuro. Então, essa história acontece nesses dois tempos, né? E tem os personagens. Então, seria uma história bem interessante. Aqui fala que então, esse Charles Pittman, ele comprou uma escrivaninha de um sobrinho desse Willis O'Brien, e ele descobriu que tinha esses documentos, né, um roteiro, cartas de conversas do Howard com o Willis O'Brien e desenhos de produção do filme que nunca ocorreu. Mas, na verdade, essa aqui é uma história que o Roy Thomas criou, todos esses personagens, todos esses desenhos. Então, isso aqui nunca aconteceu uma escrivaninha achada, nunca aconteceu esses documentos reais. Isso aqui é tudo uma fake news que o Roy Thomas criou, porque a popularidade do Conan estava muito embaixo e ele queria dar uma energizada, assim, né? Então, eu falei assim, vou fazer um fake news, então quem sabe a gente começa a fazer uma história, de produzir um filme a partir dessa história inventada e tal, né? Você já conheceu isso aqui? Esse filme que nunca existiu, que o Roy Thomas criou todo esse enredo, né? Então isso aqui é muito legal. Tanto a história do filme também é interessante, né? O Conan jovem indo pro futuro, ele vendo uma cidade que tem um monarca e não se lembrando disso, porque não aconteceu com ele ainda, né? Então isso aqui é bem interessante, né? E os desenhos são ótimos. Então, tanto esta aqui quanto esta aqui, né? As duas são interessantes, caso você queira procurar em sebos. É isso, gente. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço. Se você precisar comprar qualquer coisa na Amazon, não esquece de comprar pelo nosso link, que ajuda o nosso canal. E é isso. Se curtiu, compartilha. Não esqueça de se inscrever, de comentar. Um grande abraço e até mais.